Bom dia! Bom dia, Jaci! Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Bom dia para você que está aqui na nossa live, Cláudia Queiroz, jornalista, no Facebook, no Instagram, 95FM Curitiba, no WhatsApp, 92589895. É muito bom estar com você todas essas manhãs. Acreditem, a gente vem muito feliz aqui para a rádio, né, Jaci? Tá com frio? A gente já te esquenta, até porque hoje não é dia de vacilar. Hoje a gente vai conversar sobre sobrevivência urbana. O tema parece até chique, assim, mas tem momentos na vida que a gente tem que pensar assim, não vou vacilar porque é matar ou morrer. Em outras palavras, do jeito bem objetivo e fino que eu sou, a gente não pode dar chance pro azar. Então hoje a gente está falando sobre sobrevivência urbana porque isso também é superconsciência. Pensar antes de agir. Não adianta gritar porque não tem menos gente na rua. Não adianta também tentar descrever quem que tentou te agredir, assaltar, roubar e tudo mais, porque está mascarado. Você vai descrever como para a polícia? Então as coisas não estão facilitando muito para a gente. Então como tem menos gente na rua, também pensem, menos gente dando dinheiro para quem pede no sinal, menos gente vendendo produtos no sinaleiro. Então, existem pessoas que estão com os nervos à flor da pele e você fica pensando assim, saio ou não de casa? Preciso mesmo sair? A gente pensa 10 vezes se vai tirar os filhos de casa para uma situação rapidinha, para poder tomar um sol, um ar, algo que, mesmo que a gente fique protegido, mesmo que a gente esteja usando máscara, álcool gel, todo o nosso kit de segurança, ao mesmo tempo a gente sabe que existem lugares que estão sendo saqueados, existem assaltos que estão acontecendo e eu não quero que isso aconteça nem com você, nem comigo e nem com ninguém. E nem com as pessoas que precisam. A gente não quer que as pessoas tenham necessidade de fazer isso. E para isso eu vi uma série de coisas que nós vamos comentar aqui hoje. Exatamente. Então, quando eu falo para a gente pensar antes de sair, não é tanto pelo medo do contágio do vírus. O Jacir, ele já comentou que muitos de nós, a gente já está com uma certa até, talvez, imunidade a esse vírus. Mas que vale lembrar que a gente tem que continuar usando máscara, álcool gel, lavando as mãos, todas as medidas de proteção e segurança, porque existem outras coisas que a gente acaba também se prevenindo de pegar qualquer tipo de doença ou de passar para alguém, enfim. A questão hoje é assim, você está andando na rua e alguém está vindo na sua direção, o que você tem que olhar? Para o rosto, se é bonitinho, se está bem vestido? Não, bem, você tem que olhar para a mão. A mão é o grande sinal, porque se a mão estiver soltinha, os dedos estiverem tranquilos ali, não estiver escondida, você sabe que a pessoa não vai estar carregando nenhum tipo de arma. Não vai estar, de repente, com a intenção de qualquer coisa para você. Então, tá andando, preste atenção naquilo que você está carregando, se está carregando bolsa, qualquer coisa, mas também preste atenção do outro lado. Não é, Jaci? A última coisa que nós precisamos ter na nossa vida é mais um motivo para gerar estresse. Agora, quando a gente fala desde o começo no programa, a gente fala de prevenção. E prevenção é para tudo. No caso, o programa de hoje, nós vamos tratar de segurança pessoal, nós vamos tratar da tua segurança na rua. E não é na questão agora só do vírus, nós temos uma situação agora especial, é o preparo que todos nós temos que ter. Esse preparo exige conhecimento. E conhecimento faz com que você tenha mais atenção. Isto é, chegar em casa e olhar antes de se aproximar do portão, olhar para ver se tem alguém por ali, quando você vir uma rua, principalmente à noite, se aproximar de um sinaleiro. Enfim, hoje nós vamos estar conversando com um dos maiores especialistas em segurança pessoal e segurança pública que eu conheço, Gerson Madilena. Nós vamos estar conversando com ele vai detalhar várias coisas, não sou eu que vou falar. Só que tem dados importantes que a gente tem que entender como o nosso corpo reage, como o nosso cérebro reage. Você quando vê um vulto, você dá um pulo para trás, no fim era um galho de árvore. Isso é, a nossa reação pode trazer prejuízo se não fosse um galho de árvore, fosse uma pessoa com uma arma. Isto é, que tipo de preparo nós temos, nós possuímos, nós paramos para pensar em nossa vida. Então são detalhes tão importantes que esse padrão de reação que a gente tem no mundo pode significar a vida ou a morte. Pode significar você não ter se preparado sequer para pensar, para ter atenção. E como a gente sempre gosta de falar, primeira coisa, evite problema. Onde é que você vai?
com quem você vai, em que situação você está, que nível de preparo você tem para estar em determinados lugares. Então tudo isso, o que eu vou repetir o que eu comecei falando aqui agora, não é estresse. Se eu caminho pela rua e tomo essas atitudes, se eu mantenho uma distância do meu carro com o carro da frente, quando eu vou parar no sinaleiro, se eu viro uma rua e vejo que o sinal fechou lá na frente, eu vou devagarinho para não ficar parado, me tornando uma vítima fácil lá na frente, isso não quer dizer que o Jacir Leal ande estressado, não, tornou-se hábito. Tornou-se situações na vida, se eu tenho alguém estranho no meu lado da rua vindo a pé, eu estou na calçada, e eu acho ele estranho, algum comportamento, sei lá. Nesse sei lá, atravessa a rua. Nesse sei lá, vire e fuja. Isto é, você evitar, você fugir é o principal. Agora, quando chega na hora que você não tem mais o que fazer, é uma discussão muito grande, que padrão de reação nós vamos ter. Mas você não pode nunca perder o controle da tua inteligência. Porque na inteligência você pode sim se livrar de uma série de coisas, e tudo isso e muito mais nós vamos conversar com o Gerson aqui hoje. Já você estava comentando de atravessar a rua, pelo menos em casa, quando a gente era menina, todo mundo ainda morava com os pais, eles diziam assim, se alguém estiver seguindo vocês, entre na primeira casa que você puder para pedir ajuda. Como hoje está todo mundo em isolamento, entra no primeiro comércio que tiver, entra em qualquer lugar que esteja funcionando, mas não dá chance para azar. A gente não pode hoje se dar o direito de vacilar. Até porque eu venho falando isso e é muito esquisito, porque pessoas mascaradas são esquisitas. Você não reconhece pelos olhos, por mais sorrindo, por mais alto astral, por mais maquiada, por mais bonita ou feia que seja, você não reconhece, você não faz um retrato falado. É muito difícil você imaginar um formato do rosto, de boca, de nariz, se está tudo tapado. E é uma oportunidade para pessoas mal intencionadas. Você tem que estar preparado física, mentalmente, emocionalmente e uma série de outras coisas para sair de casa e se deparar com situações. Mas o bandido ou a pessoa mal intencionada, ela não está querendo ser reconhecida. Ela não quer problema, ela não quer alguém histérica gritando, ela não quer chamar atenção perto dos outros. Por exemplo, vai ao banco, vai usar um caixa eletrônico, está saindo de lá, vai sair contando dinheiro? Pelo amor de Deus, não seja lobinho. Não precisa. E esse tipo de situação, você tem que pensar 10 vezes antes. Nos dias de pagamento, esse pessoal tá ali, tá espreita, tá esperando um vacilo. E aí você pensa assim, ai que bom, só roubou o dinheiro, não me assaltou. Claro que é bom, mas não precisava ter te roubado também. Mas são situações de fato comuns, mas tem situações que são relativamente incomuns. E eu fui vítima de uma situação dessa quando eu estava indo de carro a São Paulo para um congresso. Eu estava no meu carro, quando de repente eu vi aquela pedra gigantesca vindo em direção ao meu para-brisa. E eu estava numa velocidade razoável, explodiu o para-brisa na minha frente, estilhaçou meu braço com cacos de vidro, enfim. Foi uma situação muito complicada, claro que eu levei um baita de um susto, foi um barulho muito gigante. Porém, imediatamente eu lembrei em situações de assalto em estrada como funcionam. Eu mantive a minha velocidade, aproximou-se uma moto por detrás, fazendo sinal para eu estacionar. É só que ele não se tocou, que eu estava com um Volvo 850 Turbo e eu consegui sair daquela situação. O fato é que, claro que eu levei um susto, claro que eu tremi, claro que minha perna balançou, porque não é de repente você no meio de uma estrada, passando embaixo de uma ponte, cai uma pedra gigantesca que furou o para-brisa do meu carro, mas eu fui parar só na Polícia Rodoviária Federal lá adiante. Entende? Quer dizer, então, o que acontece? Normalmente você leva um susto, você para teu carro, as pessoas se aproximam e você sabe o que acontece. Eu estou dando esse exemplo para entender que eu não sou super-homem, eu sou uma pessoa normal. Mas as pessoas normais precisam não estacionar o carro à noite em um local que não seja adequado. Você sai de um restaurante, você precisa observar a rua. Você precisa observar se tem gente próxima ao teu carro. Então são situações que nós sempre somos vítimas, mas na maioria das vezes só se nós permitimos. Então esse é o aspecto. Agora, por que nós estamos falando isso? Porque desde o começo, desde o primeiro programa, nós estamos falando sobre o nosso cérebro. E o preparo não é simplesmente para que como nós vamos reagir. E desde o começo eu disse que eu vejo uma criança nascer, eu nunca vi nascer um bandido, nunca vi nascer um morador de rua, um drogadito. Eu vejo nascer uma criança. E o programa que a gente está desenvolvendo quer ir na periferia da cidade, tem ido nas escolas, nas favelas, a gente fala para muita gente. Por quê? Porque esse bandido que atirou uma pedra no meu carro, que está pronto para esperar você à noite numa esquina,
um dia ele nasceu e ele construiu uma mentalidade dentro de uma casa e essa mentalidade foi se deformando ao longo do tempo. Imagine que legal um trabalho forte no coração das pessoas, porque eu acredito muito numa coisa, tem muito pouca gente de fato ruim, tem muita gente reativa que se tornou ruim, se tornou até muito má, e que hoje as ações têm que ser diferentes. Sim, nós precisamos nos defender. Então quando eu vou na periferia da cidade, eu estou indo por você, não só por mim, não só pela minha filha, pela minha família. E se todos nós pudéssemos ir juntos, esse processo se daria de uma maneira muito mais fácil e muito melhor. Vou aproveitar agora para dar um bom dia para a Júlia Lima, para o Antônio Filho, meu sobrinho querido, para Cristina Bauser, para o João Lira e várias outras pessoas que eu perdi aqui, não consigo ler lá o nome de todo mundo. É muito bom ter vocês aqui, muito bom. Sabe que ao longo desses anos o Jacir ele sempre tem falado assim, olha só, esse cara, presta atenção na mão dele, vamos atravessar aqui. E às vezes atravessar no meio da quadra, que é uma coisa que para mim não funcionava. Para mim atravessar é sempre na faixa, sempre na esquina. Mas quando vem alguém estranho, que tem uma cara meio esquisita ou que está com um comportamento esquisito, isso daí é uma maneira de você se prevenir. Quando você pensa... São situações especiais, situações especiais. Então, quebre essas regras, porque isso é importante. Nesse período, você não sabe o que essas pessoas estão passando. O Jacir fala da gente não julgar e da gente não predispor determinadas pessoas a situações, porque são seres humanos, porque viu nascer uma criança e nunca viu nascer um bandido, mas as situações fazem a ocasião. São as oportunidades que eu acho que a gente não está hoje precisando de mais problema para se preocupar. Está todo mundo tentando sobreviver no mercado de trabalho, dar conta de casa, ter equilíbrio emocional. Está todo mundo tentando uma série de outras coisas e está todo mundo fora dessa zona de conforto. Então, existe um lado humano que a gente tem que levar em consideração, sim, legal. Mas também existe uma questão de sobrevivência. Se numa situação de matar ou morrer, eu tiver no meio, eu vou matar. Eu não vou nem pensar. Aliás, eu já bati em bandido. Eu não quero que você faça isso, mas em situação de assalto, eu bati no assaltante. Foi a minha primeira reação. Minha sorte foi que eu consegui derrubar a pessoa no chão. Mas podia não ter dado certo. Podia ter acontecido alguma coisa. Então, a gente tem que pensar antes. Esse impulso que a gente tem, às vezes, de reagir, muitas vezes leva a gente para onde a gente não precisava. Todos nós sabemos a história de mulheres, principalmente mulheres, que chegam no supermercado, estacionam o carro e são abordadas, quer seja chegando ou saindo com pacotes, né? Poxa, supermercado tem câmeras de televisão, tem segurança, tem uma série de situações, mas nós não podemos abrir mão da nossa atenção. Então, se você não pode dar mole nunca. E eu insisto agora pela terceira vez, não é se tornar um histérico, ansioso, estressado, caminhando o tempo todo, olhando para todo lado. Aliás, eu sou de uma época que Curitiba era muito mais tranquilo, eu jogava bola na rua, na frente da minha casa. Hoje, se eu pensar em entrar na rua, eu vou ser atropelado. Hoje eu não dou a volta na quadra com a filhinha para passear. Então, quanto mais densidade demográfica, quanto mais problemas uma população, mais violência nós temos o risco de ter. Agora, o que nós queremos chamar a atenção aqui, trouxemos o nosso convidado hoje para conversar com você, é justamente para isso. Quais são os aspectos principais de comportamento e ação e reação que nós precisamos ter. Exatamente. Então, por isso, hoje o nosso entrevistado, daqui a pouquinho, ele é investigador da Polícia Civil, ele dá treinos de cursos, atualmente muito mais online do que presencial em função do distanciamento. Mas ele estava comentando comigo de várias coisas, vários pré-requisitos que a gente tem que treinar antes de agir. E ele vai contar tudo pra gente no próximo bloco. Então são dicas muito poderosas para você não entrar em enrascada de jeito nenhum. Então, não adianta parar no sinal, que nem a gente, mulher, passar batom, ficar olhando as cores das flores do outono, fazendo um tapete bonito na rua, porque Curitiba é linda no outono. Ok, mas não, olha a foto, vai olhar isso daí depois que passar com o carro em movimento. Mas na hora de parar o carro no sinal, não dá chance para usar, não vacila. O vidro tem que estar fechado, tem que ter filtro no vidro também, para você não estar exposta e tudo mais, mas também
não para bem na frente, não para no meio, não fica no lado da calçada. Se alguém está chegando, você dá uma movimentada, tem que ter uma distância do carro da frente. Mas isso tudo que eu estou contando é o que eu já vivenciei, é um pouco daquilo que eu aprendi com a vida, com o que o Jacir fala para mim, com o que o Gerson já comentou comigo, com as orientações que os meus pais me deram ao longo do tempo e tudo mais. Mas tem muito mais dica que a gente vai passar para vocês. Não percam, a gente já vai ligar para ele vai entrar no próximo bloco. Não sai daí, é rapidinho. Como disse, Super Consciência de volta com o segundo bloco do programa. Agora vou conversar com o Jacir e vou passar para você uma situação. Imagina a mulher arrumada, cabelo bonito, maquiagem, salto alto e do outro lado está vindo um cara muito bem vestido, boa pinta mesmo, e ela fala assim, tô conhecendo o homem da minha vida. Né? Então ela já se empina, já fica toda preparada para um sorrisinho e tudo mais, só que o cara chega perto e dá voz de assalto. Imagina, isso aí aconteceu. Isso o Gerson me contou. Imagina a situação e o quão comum isso vem acontecendo em tempos de pessoas fora do eixo. Existem pessoas que se preparam muito bem em roupas, em aspecto, para justamente não chamar atenção. Existem muitos assaltos em consultórios médicos odontológicos de pessoas que marcam a consulta e marcam no final do atendimento. Eu já tive uma situação, eu sou ginecologista, e um homem marcou uma consulta no final, quando viram um homem, e queria consultar por causa de uma dúvida que ele tinha na mama dele. Eu já me preparei, quer dizer, eu já estava pronto para voar no pescoço dele, com todo o preparo que eu tenho, e eu tenho preparo para isso, mas eu realmente fiquei assustado. Então, e não foi realmente ele tinha uma preocupação, achou que ele estava com nódulo na mama, eu examinei, fiz até uma ecografia de mama para ele, mas para mim foi uma sensação extremamente esquisita examinar um homem, no sentido de eu estava atento a qualquer coisa que pudesse acontecer, porque é comum, então nós temos que estar preparados para tudo, então o aspecto, a aparência, você tem que estar ligado sempre. E às vezes pelo contrário, uma pessoa que pode parecer que esteja realmente numa situação que possa te agredir, e no fim uma pessoa boa que está ali para te ajudar. É muito difícil, são situações completamente complicadas, complexas, não tem como avaliar, nós temos que estar preparados sempre. Eu jamais ia imaginar uma situação dessa. Né? Eu acho que tem que ter um preparo muito grande para imaginar que esse tipo de coisa está acontecendo. Graças a Deus, como jornalista, eu nunca passei por uma situação dessa enquanto profissional. Já passei por outras situações, mas assim não. E o Gerson, que está nos ouvindo agora, ele vai nos contar muito mais informações e dicas a respeito dessas abordagens, dessas situações em que a gente acaba entrando em qualquer tipo de risco. O Gerson é investigador da Polícia Civil, é Gerson Madlener. Bom dia, Gerson. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, Gerson. Sabe que o Gerson estava comentando comigo uma coisa que eu não esperava, mas que nesse período de pandemia, apesar da gente trazer esse tema para o programa, ele disse que não aumentaram o número de registros com relação a assaltos e todos os outros problemas e crimes ainda não aumentou. Aí na boca pequena o pessoal falava assim, mas liberaram os bandidos para irem para casa por causa do coronavírus. E ele estava dizendo assim, Cláudia, mas eles estão liberados para ficarem em casa, e de tornozeleira, qualquer mudança nesse sentido, a polícia é acionada e eles perdem esse benefício. Então, o pessoal acaba criando um monte de fantasia, mas nem por isso a gente precisa dar chance para azar, não é isso, Gerson? Sim, sem dúvida. O comportamento preventivo, né, são nossos hábitos seguros, devem permanecer sempre, né? Nós temos dois tipos de bandidos, o profissional e aquele que é de improviso, que ele vê a chance e aí ele dá o bote. Que geralmente é o pessoal viciado, né, que pega assalta para comprar droga. Então a gente nunca pode dar mole, não pode dar chance para esse pessoal do improviso. O profissional, dificilmente ele vai assaltar você. Né? Assalta uma empresa, um carro forte, uma loja, uma coisa. A gente tem que se preocupar com esses não profissionais, com esses amadores aí, que fazem por impulso. Então os hábitos têm que ser todos os dias, tem que ser sábado, tem que ser domingo, tem que ser feriado, com pandemia, sem pandemia. Exatamente. Agora, quando você fala pra gente tomar cuidado quando sai na rua, quais seriam as dicas de ouro para você passar pra gente, para quem está nos ouvindo? Tipo o beabá, quem precisa sair de casa. Presta atenção, qual o checklist que a gente tem que seguir? A postura é a primeira delas.
Se você já tem postura de vítima, você anda como vítima, você anda com medo, anda com a cabeça baixa, você não presta atenção, você já tem grande chance de ser escolhido. Então, se você muda essa postura, né? E geralmente nossos alunos do Krav Maga, quando começam a fazer Krav Maga, começam a mudar essa postura. A gente diz que eles até crescem 10, 20 centímetros de altura, porque eles começam a ficar eretos. Então, o fato de você mudar a sua postura, de não ser uma aparência de vítima em potencial, já começa por aí. Segundo, começar a olhar as mãos das pessoas. É das mãos que vem a agressão, não é do rosto. A gente tem costume de olhar o rosto para depois olhar o resto. Mas o importante é você já verificar de longe as mãos. Se essa mão está dentro do bolso, está ameaçando uma arma, está pegando a arma, está apostando, está para trás do corpo. Né? Observar isso, além dos locais, né? Você colocar em locais onde é mais propício. Por exemplo, você deixa o carro agora e só vai, digamos, sair no final da tarde ou à noite. Será que agora é movimentado e à noite vai ser movimentado também? O ponto vulnerável quando você quando você entra e quando você sai do carro. Dentro do carro dificilmente vai acontecer. Na hora que você entra no carro, você tem que perceber, tem que prestar atenção antes, na hora que você sai. Eu digo assim, se você está em dois, né, você e seu filho, que já tem uma certa idade, ele já entende um pouco, ou seu parceiro, seu marido, etc., que é o que eu faço com minha filha, quando eu estou junto com ela, com a minha mulher, com o meu enteado, quem entra no carro, a preocupação é entrar e ligar. Quem está junto entra um pouquinho depois, porque ele continua olhando ao redor, prestando atenção. Certo. Quando entra, a pessoa primeiro entrou e ligou o carro, daí eu entro. E já sai. Entendi. Agora, Gerson, mãe com filho, com aquelas cadeirinhas atrás, que a gente demora para acomodar a criança e tudo mais, tem que pensar 10 mil vezes antes de parar o carro, né? Todos fora do carro, acomodando as coisas. Então, se houver um assalto a carro, não quer levar o carro, ele vai levar o carro sem ninguém dentro, para ele não usar a pessoa como refém, né? E quando for entrar, esse mesmo procedimento. Quem está dirigindo entra, liga o carro, os demais entram e o carro já sai. O assalto, o bandido, ele não é pessoal, ele assalta qualquer um. Se você tem uma postura que não vai ser fácil para ele vai procurar outro. Ele não olhou e disse assim, não, é você que eu quero assaltar, não vou dormir hoje se eu não assaltar você. Não. Tanto que quando você percebe alguma coisa errada, você está andando na rua, percebe alguma coisa, na praça, percebe que aquela pessoa é estranha, você já grita de longe, mas aí você, o que você quer? Porque todo mundo é curioso, quando você fala assim, você, o que você quer? Todo mundo vai olhar para ele. Aí ele não vai querer andar 5 metros, 10 metros, ou ir até você para te assaltar, porque todo mundo já viu. Isso é um caso que já aconteceu várias vezes, e a pessoa, o bandido fala, não, isso é mulher louca, não quero saber nada disso aí e tal, tá estranho. Quer dizer, dica seja mulher louca, isso é bom, isso não, é bom. Não, é segurança, é atitude. Ué. Eu passei por uma situação dessa, Gerson, foi muito curioso, porque eu sabia na teoria, mas viver a prática é diferente. E como eu deixei de ser desatento, eu estava passando, eu sempre gostei de caminhar domingo pela manhã, eu estava passando pelo centro e percebi a aproximação de um, de outro, estavam em 3 se aproximando. E eu continuei caminhando e pensei, cara, eu vou ter que encarar esse tipo de situação. Eu não sabia o que ia acontecer. E uma hora, quando eles estavam um pouco mais próximos, ainda distante, eu me virei para quem estava no meio, abri as mãos e falei, e aí, cara, o que é? Mas eu fiz aquela atitude morrendo de medo. Quer dizer, foi a primeira vez que eu tive, e foi engraçado porque o cara sorriu, fez sinal de positivo para mim e saíram dali. Então eu falei, nossa, funciona. Mas a sensação, de fato, de você vivenciar isso não é uma situação agradável para quem não está treinado, claro, né? Isso há muitos anos. Quer dizer, em nenhum momento a gente tem que vestir uma capa de super-herói e tentar sair dando chutes e pontapés e tapinhas e tudo mais. Não é isso que a gente tem que fazer. Em termos de preparo, Gerson, o que você sugere para a pessoa? Ela tem que ter capacidade física, tem que saber correr, tem que saber fazer uma série de coisas para se defender ou para atacar. Mas o que seriam essas coisas? Em cima dessa situação que o Jacir falou, se veja, você pode saber a técnica. A nossa, do Krav Maga, de outra arte, etc. Mas se você não tiver treinamento para aplicar, o que é isso? É trabalhar teu instinto de sobrevivência, teu nível de agressividade, trabalhar teu mental,
tem o emocional, tem o psicológico. Você chega na hora, você fica em dúvida. Já você conseguiu tomar uma atitude porque ele treinou há algum tempo, já é uma pessoa adulta, já é uma pessoa vivida, treinou comigo, meus treinos eram um pouco mais intensos. Então ele mesmo com receio, ele fez. Agora uma pessoa que não treina nada, que não tem um preparo mental, que não está preparada para isso, realmente na hora ela até pode saber a técnica, mas ela vai congelar. Mas então deixa eu te contar, Gerson, que isso aconteceu muitos anos atrás. Eu só tinha a teoria na cabeça. Hoje a sensação que eu tenho depois de treino, do treino com você, com o Krav Maga, eu estou com uma sensação de segurança muito maior. Não para ser irresponsável, mas o teu corpo começa a se sentir mais preparado e compreender as situações de uma maneira melhor e mais tranquila. Eu digo que naquela época eu tinha teoria. Agora, a prática, a vivência do treinamento, isso traz um conhecimento para o corpo. Porque é o cérebro que tem que ter esse conhecimento, é o nosso cérebro primitivo que tem que saber reagir e como agir. Verdade. São superpoderes, né? Quando você tem capacidade intelectual, quando você tem a capacidade física, mental, psicológica, emocional, coordenação motora, para você sobreviver em poucos segundos, naquela situação assim, é uma fração de segundo, que um erro pode ser fatal. O fato é que nós vivemos um paradoxo, né? Nós vivemos num país muito violento, mas sem a cultura da defesa, sem a cultura do preparo. Curitiba é uma cidade tranquila. Você veja bem, assim, os policiais daqui, eles saem para um plantão, dificilmente tem uma ocorrência ou troca tiro. Você veja assim, nossos colegas do Rio e São Paulo, todo o plantão eles trocam tiro, todo plantão alguém é ferido, algum policial é ferido, todo plantão eles prendem, todo plantão é complicado. Curitiba ainda tem um prazo, uma margem para que os cidadãos mais seguros demonstrem segurança para não se tornar vítimas em potenciais. Né? Os do Rio são mais profissionais que os bandidos, né? São mais... sabem fazer o planejamento deles. Eles estão mais, é uma história, é uma evolução. Curitiba ainda vai ficar assim. É uma evolução do ser humano. Tá. Agora, ao sinal do perigo, Gerson, quando a gente está para matar ou para morrer, quais são os pontos do corpo para uma pessoa se defender? Imagina que ela tem essa capacidade de pensar, de reagir rápido e tudo mais. Então, existe, por exemplo, bater em algum lugar, dar um golpe para de repente desnortear o bandido. Quem consegue ter essa habilidade tem que focar em quais pontos? Veja bem, em regras gerais, porque, por exemplo, se a pessoa está com uma faca, com uma arma, você vai ter que saber um pouco da técnica, como sair do perigo, da direção da arma, imobilizar ela e cessar o agressor. Mas, em regras gerais, você visa 3 pontos: os olhos, a garganta e o genital. Se você está com os dedos nos olhos, assim, com a mão, né? Os olhos, a pessoa, aquele agressor, ele já não enxerga, por um bom tempinho ele não vai enxergar nada. Ele não consegue te achar. Se você faz um conjunto disso, tá com a mão nos olhos, o rosto dele vai para trás, a garganta fica exposta, você dá um soco na garganta, ele também vai ficar sem ar. Então, o que eu digo? São pontos em que, mesmo que o agressor queira ir para cima de você, o corpo dele não quer, o corpo dele está se retraindo, o corpo dele quer fugir, o corpo dele está se fechando de dor. Então, em regras gerais, seriam esses 3 pontos, acompanhados das técnicas. Claro que quanto mais tempo você treinar, mais técnicas, você até não precisa desses pontos. Mas eu digo em termos gerais. Então, a pessoa está escutando aqui agora, chega um cara na frente dela e fala assim, ó, me dá a carteira, me dá a corrente, ou quer abusar de uma moça. Imediatamente em explosão, ela joga as mãos no rosto e dá um chute. Isso ainda mais quando a bolsa é daquelas que a gente gosta mesmo, que foi o que aconteceu comigo. Eu falei, essa bolsa ele não vai levar. Eu dei um tum, né? E ele caiu no chão. Agora, quando a gente está dirigindo, tá no sinal, e de repente alguém está se aproximando, ou vem e bate na janela, ou então bate às vezes até mesmo a arma no vidro. Já me aconteceu, eu chegar e falar assim, só um pouquinho, vou pegar o dinheiro. Aí eu consegui empurrar a bolsa, que eu também gostava, pro chão, tirei a carteira e tirei tudo que eu tinha. Sorte que eu tinha dinheiro, mas eu esperei o sinal abrir para dar. Eu consegui ter aquela tranquilidade, porque eu sou relativamente calma nesse aspecto. Depois me deu a tremedeira. Mas para quem não sabe, quem não tem essa ação, o que você faz para evitar de chegar no sinaleiro? Porque meu vacilo foi passar batom. Passar batom no sinal não dá. Veja, não existe fórmula mágica, que naquele momento você vai recitar 3 palavras, 3 letras e as coisas vão mudar. Né? Você tem que ter já um comportamento. Então, toda vez que você parar no semáforo, estiver andando na rua, você tenta observar pessoas que poderiam vir na tua direção para cometer um assalto, alguma coisa. Com isso, você vai ativando o seu radar. Você
né? E às vezes daí até chega um ponto que inconscientemente você não precisa prestar atenção, mas entrou com um comportamento estranho dentro do teu radar, vai apitar para você, você vai prestar atenção. Então o primeiro ponto é esse, você adquirir essa capacidade. Segundo, você sempre tem um espaço. Você puder levar teu carro mais 1 metro ou 2 para frente, e daí ele vai para o próximo carro, não vai para o seu. Ninguém vai sair correndo atrás de você e volta aqui que quem eu quero assaltar é você, esse carro, etc. Ele vai para o próximo. Então é essa condição de você colocar o celular, você sai na rua hoje, qualquer um que esteja escutando agora, quando terminar o programa, você sai um pouquinho na rua e observa. Se você fosse assaltar, quantas pessoas estão distraídas? O celular é o principal, as pessoas parecem que não conseguem sair de um ponto da loja, de casa, caminhar um trecho sem o celular, sem olhar. Muitas vezes estão digitando e andando enquanto fazem isso. Não, nem para isso eles param e daí não percebem quem está em volta, né? Uma coisa que aumentou bastante de uns anos para cá foi o furto de celular, o roubo de celular, porque as pessoas estão muito distraídas, né? Quer dizer, não dá para vacilar, nem para passear com cachorrinho, com criança, com celular, deixar o carro num lugar que não esteja muito movimentado, passar batom no carro, com sinal, com o vidro aberto. Não. Tem várias situações. E o Gerson comentou, o Jacir também, a gente já falou no bloco anterior, para prestar atenção nas mãos. Em situação de qualquer coisa esquisita, atravessa a rua, muda de faixa, anda um pouquinho, porque quem está mal intencionado vai procurar uma outra pessoa, não precisa ser você. Gerson, você falou de Curitiba, que é mais tranquila, mas a periferia de Curitiba, Grande Curitiba, região metropolitana, ela é um pouco mais complicada. Tanto que a gente sempre escuta, principalmente finais de semana, o aumento de mortes violentas na periferia. Esse é um aspecto que você comentasse, se é verdadeiro. E outra é que também tem pessoas que vêm para os bairros principais de Curitiba, principalmente no final de semana, onde tem mais movimento, para assaltar. Assaltos com moto, assaltos, enfim, em bairros mais, digamos, onde se concentra uma renda maior de Curitiba. Então isso também é uma realidade. É por isso que a atenção tem que estar sempre focada. Mas o que se me diz esses dois aspectos? Não, realmente, os bairros da periferia são onde residem, né, o pessoal que é do crime. Já é o meio ambiente deles. Às vezes o cara até tem uma casa boa, tem um carro bom, tem tudo, mas é lá que eles andam. E aí migram para um local onde eles vão cometer um assalto. Que tem ladrão de carga, ladrão de carro, tem tudo quanto é gente. E eles realmente moram nessa periferia, né? E é onde eles conseguem conviver sem chamar atenção ou até oprimir aqueles que estão morando lá para que não falem nada, né? Então realmente é uma realidade. Eu trabalhei no 13º, que é Tatuquara, aquela região da Terra Santa, etc. Que Terra Santa não tem nada naquele bairro, né? Mas era mais fácil de elucidar os crimes, porque a população ajudava muito, né? Eu apliquei o programa todo no Tatuquara, eu ia uma vez por semana lá, e me falaram várias vezes, olha, cuidado aqui, preste muito mais atenção. Eu cheguei a ficar com receio, de tanto que o pessoal de lá me alertou. O Tatuquara é um dos bairros mais complicados. A maioria dos bairros tem o seu ponto-chave também. Não é pelo Tatuquara ou qual é o bairro. Todos eles têm um ponto que a gente tem que prestar atenção. Em todos eles. Então o nosso sinal de alerta não pode ficar desprotegido. Não é isso? Gerson, a gente vai encerrar. 24 horas por dia. Não exatamente. Não tem feriado, hoje não estou trabalhando, hoje não tenho... eu vou só daqui até a panificadora. Baixou a guarda, virou vítima em potencial, os caras estão passando na rua, olhou, vai pegar. Distraiu, tomou. Não tem como. Gente, no próximo bloco a gente vai conversar com o Jacir sobre a formação do cérebro. Muito obrigada, Gerson, pela sua participação. Nada, Gerson, obrigado, um abraço. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência que traz para você essa reflexão. Pensar antes de agir. Numa situação estranha, pela rua, dirigindo, não dá chance para azar. No bloco anterior a gente conversou com o investigador da Polícia Civil, o Gerson Madlener, e ele trouxe dicas poderosas para a gente. Presta atenção nas mãos, evita situações em que você, de repente, fique aéreo, celular na mão, caminhando, parecendo que você não está prestando atenção.
dá partida no carro logo que você entra. Então são situações que são muito, muito, muito importantes para você não entrar de repente em alguma enrascada. Tá todo mundo mascarado, não dá para fazer reconhecimento facial, não dá para fazer retrato falado. Acho que agora não é a hora da gente brincar, nem de ser super-herói, nem de tentar fazer algo que a gente não esteja pensando. E a superconsciência é justamente para isso. Vou aproveitar agora para dar um bom dia pro Will Felipe, pra Patrícia Solalinde, que está assistindo no Rio de Janeiro, o Paulo Malucelli, a Renata Queiroz, Moisés Oliveira, Bernardo Carlini, Paulo Vítola, que foi meu diretor de TV. Olha que legal. Hein? Ex-chefe, ó. Beijo pra você. A Ju Siderosso, o Francisco Garufi, Eusébio Ferreira, Armando Paes. Gente, um ótimo dia para vocês. A gente fica muito feliz de tê-los como audiência, como companhia. Hoje o Jacir está falando principalmente nessa superconsciência de um preparo que a gente tem que ter, que é no cérebro, inclusive. Porque se você não souber se preparar em termos de pensar antes, de prevenção, proteção do que agir, de como agir, do que fazer, não adianta você ter força, não adianta você ter equilíbrio, não adianta você emocionalmente estar preparado, estar em postura de guerrilha, nem nada. Você tem que pensar antes. E ele vai explicar um pouquinho melhor, porque todo mundo tem capacidade de reagir. Mas, normalmente, as porcarias acontecem porque a gente não pensou antes. Na verdade, até para fazer um micro resumo do que foi falado até aqui, o preparo é fundamental, e para tudo na vida, não só para essas situações. Tem pessoas até que não gostam de estar ouvindo a gente aqui, porque já começa a dar medo. Mas o medo precisa ser superado, precisa ser suplantado. E o medo, ele mora dentro de uma estrutura cerebral e dentro de uma estrutura mental. Isso que eu quero dizer? No cérebro está lá um hardware que tem um software que roda as emoções. E essas emoções, elas vão rodar, mas de acordo com o que nós pensamos. Como o exemplo que eu dei anterior, que eu tive uma situação e que eu tive uma atitude de olhar para o bandido e mostrar que eu estava atento ao que ele estava fazendo, eu fiz aquilo com muito medo. Por quê? Porque eu só tinha teoria. Eu não tinha ainda uma prática incorporada para ter uma reação automática. E o que o treinamento com Krav Maga e outras lutas, enfim, faz, não é para você sair batendo em todo mundo, mas é para você treinar o teu corpo, para o teu corpo, sem sequer que você pense, tenha a melhor reação. E quando o teu músculo, ele cria um caminho nessa reação, ele vai criar isso, é neurológico. Isso é potencialmente favorável a você, porque isso vai ser sempre atitudes cada vez melhores. Então, estar atento o tempo todo também é superconsciência. Nós temos que estar atentos, olhar para todos os lados, não vamos repetir aqui, porque não adianta. Existem diversas técnicas do que você fazer. Vá atrás, vá aprender para ter conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais capacidade de reação. Então, você vai lutar ou vai reagir ou você vai fugir? Primeiro, evite. Evitar sempre. A primeira atitude em qualquer situação é evitar. Para que você vai entrar em briga? Para que você vai se colocar numa situação de vítima? Depois que você procurou evitar, saiu, foi até um carro, saiu de um restaurante, não importa, e viu que você não conseguiu evitar uma situação, fuja. Não se aproxime. O que a Cláudia comentou no começo, quer dizer, você não vai pensar naquele momento e atravessar na faixa. Você vai atravessar ali mesmo uma rua e vai para o outro lado, vai embora. Ou como você comentou, entrar na casa de alguém, isto é, entrar no meio de pessoas que possam estar numa situação mais protegida, que a pessoa não vai atrás. Agora, esse chegar num momento crucial, o teu corpo tem que saber reagir, para que você simplesmente saiba o que fazer. Não estou falando aqui porque a reação pode ser a inação. A reação, alguns acreditam que você vai ficar quieto, parado, não vai fazer nada, mas outros acreditam que você deve reagir. Eu não vou entrar nessa discussão, porque é teu corpo, é a tua vida, é o teu direito. Nós temos uma situação agora crítica, se porta-se arma ou não porta-se arma. Eu acredito que nós não temos, eu acredito que nós deveríamos, eu gostaria de ter o direito de usar. Mas nós vivemos numa sociedade que me parece que a maioria das pessoas não tem essa capacidade. As pessoas brigam no trânsito por qualquer besteira. Imagina se estivéssemos armados. Agora veja bem, a sociedade aqui não é trazendo nenhuma conceituação ou preconceito qualquer, mas a sociedade judaica em Israel, todos andando armados. Não é incomum você entrar num McDonald's e estar sentado numa mesa e entrar em pessoas com metralhadora do teu lado. Isto é, então, mas é um povo que tem uma história, uma condição histórica. Eu ia perder a fome.
Mas é aí que tá, mas é um povo que desde criança está acostumado a se defender. Então o povo de Israel, ele tem esse hábito. Agora, eles também têm, eu falei num programa anterior aqui, o Bar Mitzvah, o Bat Mitzvah, que é o momento que uma criança se torna um homem e se torna uma mulher, e na qual te colocam de mão dada com o grande Deus. Então o padrão de segurança emocional que um povo judaico tem é muito forte. Provavelmente seja por isso que eles explodem na educação, que eles se desenvolvem tanto. Olha a quantidade de prêmios Nobel, olha a quantidade. Qualquer psicólogo que já estudou numa faculdade de psicologia, a maioria é judeu. Entende? Então existe sim uma concentração de qualidades dentro da cultura que faz você se sentir maior. E a nossa cultura, nós brasileiros, achamos que nós somos ratos. Nós não temos uma super consciência de nos sentirmos melhor. E sentir melhor não é eu sou melhor que você. É você ter dentro do teu coração uma força maior para que você possa ter uma atitude mais adequada. Já você está falando da gente não ter essa superconsciência, mas a gente vem de um país totalmente miscigenado, com várias culturas, com várias religiões. Né? Então isso tudo traz uma outra digital para a nossa característica, para a nossa personalidade. A gente tem várias outras características positivas, mas uma das características que eu percebo na população brasileira é a de tirar vantagem. E é uma das que mais me incomoda. Então quando existe alguém, que é o nosso objetivo desse programa, é trazer consciência para você não entrar em situações de risco e de perigo, quando existe alguém que está numa postura um pouco mais retraída, ou de perdedor, ou de tímido, não importa, com o celular na mão, que está dando chance para o azar, esse vai ser escolhido. Então, assim, não é muita coisa para você mudar. É a postura, é você prestar atenção, é você olhar nos olhos de quem está chegando, porque eles não querem ser reconhecidos, apesar da gente estar usando máscara. Agora, uma das coisas que o Jaci está falando, fazendo essa comparação com Israel, eles, na hora que eles participam do Bar Mitzvah, por exemplo, que é essa cerimônia para eles se tornarem homens, uma das grandes coisas que a gente precisa para se tornar mulher, para se tornar um homem, é dar condição de si mesmo, de se cuidar. Não é só você ter idade, poder fazer escolha, poder sair à noite, pegar um carro, estar numa faculdade, pagar uma conta de restaurante, não é isso. Isso é pouco. É você poder cuidar de si. E cuidar de si também é se proteger e proteger quem está com você. Então, isso é uma postura de adulto. O fato é que o ser humano, a humanidade, o ser humano, ele é um sujeito histórico. Nós fazemos parte de uma história e desde o início nós somos seres ligados, nós temos uma sociedade, uma competência, desde as menores tribos até as maiores sociedades, as grandes sociedades, nós somos ligados uns aos outros. E nós sempre tivemos, independente do tempo ou do local, necessidades fundamentais. E essas necessidades de sobrevivência, quando elas faltam, aumenta a violência. Isto é, a violência, ela caminhou sempre com a humanidade e essa violência era muitas vezes até gratuita. O ser humano, ele se perde, não é como os outros animais que partem para uma violência quando estão caçando ou quando estão se defendendo. O fato é que essas reações primitivas que nós desenvolvemos dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma, dentro do nosso cérebro, elas são fundamentais para a sobrevivência. Por isso que o tema hoje é sobrevivência, no caso urbana, mas a sobrevivência é geral. Então, quanto mais denso uma sociedade, por que o Rio de Janeiro tem problemas tão grandes? Porque tem uma densidade grande e o morro está dentro dos prédios. Isto é, o contraste que existe ali é muito... E aquela sociedade carioca cresceu naquele ambiente. Então, claro que o risco é maior. Mas quando que o risco é maior também? Quando escasseiam as condições de sobrevivência. O ser humano se torna mais primitivo, porque vem mais para o emocional, vem mais para o medo, vem para a necessidade. As drogas trazem muito isso, porque você perde completamente o racional. Então, um ser humano que se envolveu com drogas, ou até mesmo com bebida alcoólica, o álcool, ele fecha o lobo frontal. Ele faz com que você não tenha sequer capacidade de pensar em consequências. Então, está vindo alguém com um tubão do outro lado da rua, essa pessoa pode estar com esse lobo frontal fechado e ele agir por impulso. Esse é uma das pessoas-chave para a gente prestar atenção. Tanto é verdade que legalmente até o atenuante, ele estava alcoolizado. Isto é, não estou justificando, mas é uma situação até juridicamente, eu não entendo de direito, enfim, mas é uma questão jurídica importante. Agora, o que nós precisamos fazer? Raciocinar. Quer dizer, então o que nós vamos fazer? Atacar a bebida, atacar as drogas, mas atacar de que maneira? Atacando o coração das pessoas.
que quanto mais a minha filha estiver feliz, estiver com condições, estiver com um nível de educação adequado, menos chance, menos estresse de ir para as drogas. Então, outra situação que traz maior risco, então, é a própria educação. Porque quanto menor a educação, mais medo, mais primitivo, mais desorientado. O que o programa Superconsciência quer fazer o tempo todo? Alinhar desde o cérebro básico, manter minha frequência cardíaca, o emocional, o cérebro pensante nesses conceitos primários e na consciência secundária e superconsciência. Isto é, nós temos um caminho a seguir dentro do nosso cérebro que muitos bandidos deixariam de ser bandidos se soubessem disso. Vocês lembram que, não sei se vocês lembram, mas eu vou contar de novo. Num dos primeiros programas, a gente comentou de uma palestra que o Jacir fez para menores infratores. E uma das meninas, no final dessa apresentação, disse para ele assim: por que não contaram para a gente isso antes? A proposta da superconsciência é justamente isso, é contar antes das coisas acontecerem, para que pelo menos uma sementinha esteja plantada na sua cabeça, porque isso também é algo educativo. A gente está numa fundação educativa, numa rádio, que traz um conteúdo qualificado. Se, de repente, você não ouviu isso dos seus pais, traz esse assunto para a mesa, conversem sobre isso. Com certeza vai existir muita troca, vai ser muito favorável tudo isso daí para despertar mais atenção. A gente trocando informações, isso sempre faz com que a gente cresça um pouquinho mais e aprenda um pouquinho mais. Quando aquela moça falou para mim no final de um workshop, num programa para menores em conflito com a lei, e ela falou, aquilo mexeu tanto comigo porque eu não tinha o que responder. Um dos instrutores que estava lá falou: tá, Jacir, muito bonita, a quantidade de informações gigantesca, você trouxe aqui 18 horas de conhecimento, e o que a gente faz agora? E eu não tinha o que responder para ele, eu fiquei com vergonha, porque eu falei, eu dou palestra, estou indo para escolas públicas, eu estou indo para todos os lugares falar. Então, eu trouxe para o concreto, nós montamos um programa exatamente para poder levar para as pessoas, esperando, acreditando no apoio do governo, no apoio de empresas, só que a coisa é muito mais complexa do que parece. Porque parece que todo mundo tem algum interesse, nós temos dificuldades para levar para as escolas, para as empresas, enfim, tem muito conhecimento, mas essa frase que essa moça falou ecoa na minha cabeça todos os dias, porque não contaram essas coisas para a gente antes. Então você que está ouvindo, ajude, compartilhe, pense, traga ideias, vamos fazer uma sociedade cada vez melhor, porque uma sociedade pensante é muito legal. E quando nós recebemos o convite para vir falar aqui na rádio, foi fantástico. Falei, quantas pessoas a gente pode alcançar a mais trazendo ideias? E repito, não somos donos da verdade, eu nunca fui dono da verdade, não tenho todas as respostas, porque as respostas são construídas numa sociedade superconsciente. E aí a gente pode ter um caminho muito melhor. Quer dizer, todos os dias a gente está plantando sementinhas na sua cabeça, no seu coração, para que você pense antes de agir. Isso é superconsciência, que a gente traz para a educação dos filhos, para a alimentação, para relacionamentos, para a segurança, como é o caso do que a gente trouxe hoje, como o trato com as outras pessoas, com discriminação, com acessibilidade. Quer dizer, a gente tem um mundo de informações que, se a gente pensar antes, pensar melhor, e a gente, se tiver um pouco mais de estrutura, a gente transforma uma sociedade num ambiente mais justo, mais acolhedor e mais favorável para educar filhos, para crescer e para ser feliz. Então deixa eu contar outra chave neural muito importante. Todo organismo vivo procura a melhor saída. A natureza é fantástica, a natureza sabe o que faz. Os animais primitivos têm mais instinto e eles vão agir assim. Nós também temos, isso é, nós temos saídas que desconhecemos. Se o nosso cérebro, se o cérebro de um bandido, de um assaltante, encontrar um caminho melhor, ele vai escolher. A não ser que haja já um desvio muito grave, muito sério, mas eu estou falando da maioria das pessoas que eventualmente estão assaltando porque querem um tênis, estão assaltando porque querem uma bicicleta, estão assaltando porque se veem vítimas da própria sociedade a qual eles estão reagindo. Oh, cuidado, que o Jacir vai dizer para abraçar o bandido porque ele tá carente, é mesmo, sabe? Porque assim, ó, é muita humanidade para um coração, assim, e a gente tem que se cuidar. Mas eu já fiz isso, porque as experiências que eu tive, eu não vou contá-las aqui, mas relacionamento com pessoas que, de fato, bandidos, pessoas drogadas, com traficantes, os fatos que já aconteceram, onde eu fui dar essas palestras, são muito bonitos e muito grandes. Então eu consigo enxergar um ser humano ali dentro. Desde que a gente não esteja em perigo, ok.
Mas perfeito, mas um animal também Porque vai ter senão é morder. matar ou morrer. Então, assim, é a gente fugir. Rota de fuga, gente. Não entra nessa de querer abraçar o bandido porque ele tá sofrendo ou tirar seu tênis para ajudar. A gente também não pode alimentar esse lado ruim das pessoas. Eles estão roubando, estão tirando de alguém para tentar se dar bem. Ok, então vamos lá. O programa fala em acreditar, compreender, ressignificar e fazer novas escolhas. Essa é uma guerra ainda em casa, viu a energia que minha mulher já pulou em cima de mim aqui? É porque eu acredito... Ele vai ver depois como eu sou humana. Não, mas eu te digo, eu acredito nas pessoas, mas se alguém vier para cima de mim, eu sei bastante suficiente Então, ó, para esmagar, para... dedo no olho, gente, na garganta, genitais, e não dá o tênis, não. Que é isso, nem a bolsa favorita. Eu não estou falando aqui para você ser bobo, mas não engane teu cérebro. Existem saídas sim, as saídas são neurais, e nós vamos encontrar juntos. Né? Então, mas a minha mulher tem força, minha mulher tem força. Superconsciência é você pensar do jeito dele, do meu, encontrar o seu. E estamos aí, todo mundo tá junto, misturado, buscando soluções e sobrevivência, tá? Sobrevivência urbana. Aí, ó, eu gosto, sou lutadora de boxe, gente. Ele é Krav Maga, então ninguém vai vacilar por aqui. É que eu só quero dizer que uma última frase, então. Se nós continuarmos nesse padrão só reativo, a gente não vai longe. Mas Nós a vamos gente também continuar vai sempre no evitar, mesmo para não caminho. reagir, a gente vai evitar. Isso também é instinto de sobrevivência. E alguém falou Tá para bom? não evitar? Estou falando desde o começo. Né? Reativo. Já deu tudo briga mais. aqui, pronto, Né? vamos tapear. Instinto, gente, todo mundo tem. Instinto animal, mas abraçar bandido é meio over the rainbow. Mulheres Não, têm não, mais não, não, instinto. não. Gente, um beijo bem grande. Beijo Fiquem com pra Deus, todos. até amanhã e ó, sem vacilo.